Boa tarde, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu consigo aqui ligar a nossa luz. Parece que não vai ligar hoje, não tem importância. Opa, ela veio, fez-se a luz e a luz se fez. Muito bem, muito boa tarde. Tivemos alguns problemas, mas estamos aqui. A resiliência é a grande virtude, a adaptação a grande virtude. Estamos em busca delas. Muito bom. Temos feito já há alguns domingos esses nossos encontros essenciais com Cristo, tomando o Sermão do Monte, como quase todos os estudiosos do Evangelho apontam, como o cerne do Evangelho. E as bem-aventuranças como o cerne do Sermão do Monte. Então, estamos no estudo fundamental, encontros essenciais com Cristo. Muito bom estar com você, porque você também é essencial nesse encontro. Se não há a pessoa, se não há o ser humano, o próprio Cristo perde a sua função. O encontro essencial com Cristo é preciso que tenha a essência, que tenha o Cristo e que tenha você. Na grande síntese do que Jesus colocou como mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, a essência, amar o próximo, Jesus, como a nós mesmos, eu e você. Muito bom. Somos esse encontro e você é muito bem-vindo. Você é parte também essencial, porque a essência é Deus, mas nós somos deuses. Nós temos o amor em nós. Muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. E hoje seguiremos o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Já fizemos todas as outras partes, estamos na 5ª parte, e é muito feliz termos chegado até aqui, porque a nossa visão do capítulo 5 do Evangelho de Mateus é que as 5 bem-aventuranças correspondem um passo a passo da nossa evolução. Não são um conjunto aleatório de virtudes pregadas por Jesus, mas uma sequência, uma escala, onde a primeira é a mais importante, a segunda é a segunda mais importante, a terceira é consequência das outras duas e assim por diante. Então vamos lá? Hoje vamos tratar da 5ª, que fala de bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E a primeira bem-aventurança, que já tratamos anteriormente, que a gente convida todos vocês a visitarem, conhecerem os nossos estudos, nossos encontros anteriores, é a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, em grande parte das traduções, mas também muito bem situada em termos modernos como bem-aventurados os humildes. Humildade é realmente condição fundamental para qualquer aprendizado, para qualquer cura. Enquanto o doente não reconhece estar doente, ele não começa a sua cura, claro. Enquanto o aluno não reconhece a sua insuficiência, ele não se abre para o aprendizado, é óbvio. A alma arrogante, a alma autossuficiente, a alma que não reconhece as suas lacunas, não se candidata, não se abre ao crescimento, à cura, ao aprendizado, à evolução. Então, condição básica, chave para todos os processos de crescimento é a humildade. Como reconhece Sócrates, por exemplo, base de toda a sua filosofia é o só sei que nada sei, uma expressão clara de humildade. E
A filosofia de Sócrates foi base de toda a filosofia, que por sua vez é base de toda a ciência. Veja só a importância da humildade. A segunda bem-aventurança fala em bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Num planeta, como os Espíritos revelaram para todos nós, que vive um estágio de provas e expiações, e para o bom observador nem precisava da revelação dos Espíritos, porque é óbvio que a dor se espalha por todos os quadrantes, todas as culturas, todos os países, por todas as pessoas. E viver bem essa dor, aceitar essa dor, é como o doente que aceita o seu remédio, o seu tratamento, a sua cirurgia. Mesmo que amargos, dolorosos, nós nos sujeitamos às terapêuticas, aos tratamentos dos médicos da Terra, porque temos fé neles. E por que não temos a mesma fé, ou pelo menos a mesma fé, que temos nos médicos humanos, no grande e maravilhoso médico divino que é Jesus? Bem-aventurados os que sofrem em fé, os que sofrem em aceitação, os que sofrem em humildade, porque eles serão consolados. Maravilhoso, não é? E a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sem dúvida, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo existencial nesse momento. Fazer a paz. Mas certamente não estamos no estágio de um Gandhi, de um Francisco de Assis, para sermos os pacificadores do mundo. Manso é aquele que fez a paz, mas fez a paz aonde? Manso é aquele que fez a paz em si mesmo. Lá na frente, nas bem-aventuranças mais adiantadas, Jesus vai falar bem-aventurados os pacificadores. Já nesse estágio elevadíssimo desses personagens e de outros que vieram até a Terra. Para nós, a missão factível, possível, essencial, necessária, urgente, como nota mínima para passarmos de ano, já que a nota 10 é amar como Jesus amou, a nota mínima é nos pacificarmos, fazermos a paz em nós. A terceira bem-aventurança. A quarta, que exalta a boa vontade. Que ferramenta fundamental é a boa vontade? É bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nada a ver com esse justiceiro do mundo, com essas guerras nas quais nós participamos e que querem que os outros sejam justiçados, como se nós nada tivéssemos a ver com isso. Jesus nos conclama que a humanidade pede justiça, mas que quando ela vier, vem para todos. Para todos. E deixa claro ao longo do Evangelho que justiça não é o olho por olho, dente por dente, não é a acusação, o julgamento, a condenação do outro, como nós temos praticado, mas que justiça, em termos cristãos, é o ajustamento a Deus. Assim como nós justificamos um texto, como nós ajustamos uma máquina, que é o ato de corrigir, de harmonizar, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam o ajustamento com a luz, com o bem, com o amor.
que nós traduzimos como boa vontade, também exaltada por Jesus, que destinou a paz na terra, ou seja, a terra regenerada, aos homens de boa vontade. Essa a quarta bem-aventurança. A quinta, já um grau além, como todo passo a passo, como toda a escada deve revelar, é essa de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos. Extremamente importante a misericórdia. Mas extremamente desafiadora também. Por quê? Porque misericórdia é uma ideia, é um ideal que reúne praticamente todas as virtudes espirituais. A mansidão, a compaixão, o perdão, a caridade, praticamente tudo o que o ser humano conseguiu idealizar de mais sublime está sintetizado na palavra misericórdia. Misericórdia também é uma palavra muito usada para aqueles que se pegam em situações de punição, que reconhecem os erros cometidos e que pedem para o rei, para o juiz, para Deus, misericórdia. O que se pede? O que pede aquele que implora por misericórdia? Ele quer a compreensão, quer a compaixão, quer o perdão, quer uma nova chance. Misericórdia. Para entendermos melhor a ideia de misericórdia, há uma história preciosa, antiga, que nós recontaremos com algumas cores, porque entendemos que facilita demais essa autorreflexão, esse entendimento do que vem a ser misericórdia. Conta a história que um discípulo e um mestre, bem aos moldes orientais, um discípulo e um mestre caminhavam no campo à beira de um regato, conversando sobre as coisas do mundo, quando de repente o mestre paralisou-se, olhando para o riacho e, com uma agilidade que ninguém suspeitava que o velhinho possuísse, se debruçou sobre o riacho e com algum esforço conseguiu pegar uma folhinha que boiava ao longo do riacho, como um barquinho, sobre o qual estava um escorpião. Imagine essa cena, uma folhinha boiando no riacho, tendo um escorpião sobre ela. Evidentemente, o animal estava num risco enorme. Aquela folhinha poderia, a qualquer momento, virar e ele estaria em maus lençóis. Com extrema compaixão do animal, do escorpião, o mestre se debruçou e automaticamente tomou a folhinha e colocou a folhinha e o escorpião na margem do riacho. Assim que colocou, assim que se viu em terra firme, o animalzinho picou a mão do mestre, causando enorme dor e causando enorme revolta no discípulo, que fez o movimento automático de matar o bicho, no que foi impedido pelo mestre, dando ensejo então a um debate entre ambos, porque o discípulo ficou muito irado com a reação do animal, que acabara de ser salvo pelo mestre,
e fez um longo discurso comparando a maldade do escorpião com a maldade da humanidade, que mesmo recebendo todas as benesses dos reis, as crianças dos pais, a humanidade de Deus comete tantas injustiças, gerando dor na mesma mão que a salva, que a ensina, que a cura. Não é essa a história de Mahatma Gandhi, a história de João Batista, a história de Jesus? Muita razão tinha o discípulo em fazer seu longo discurso. Só que ao cabo desse discurso, ele questionou o mestre e disse: por que o senhor não me deixou matar o escorpião? Vejam só, a título de defender o mestre, queria o discípulo de alguma forma igualar-se ao próprio escorpião. Não é interessante isso? Saboroso, rico, a imagem muito rica. Questionado, o mestre defendeu o escorpião. Mas ele não fez por mal. Foi um ato automático. É da natureza do escorpião agir como ele agiu. O discípulo ficou absolutamente desconcertado com a explicação do mestre. Mas então, mestre, se o senhor sabia que era da natureza do escorpião picá-lo, por que o senhor salvou? Por que o senhor tirou o animal da situação de risco em que ele estava, se sabia que iria ser picado, porque era da natureza, como o senhor disse, do escorpião picá-lo? O mestre precisou pensar um pouco sobre a questão que lhe era proposta pelo discípulo, mas lhe disse logo na sequência: porque é da minha natureza salvá-lo. Era da natureza do mestre salvá-lo, era da natureza do escorpião picá-lo, e era da natureza do próprio discípulo questionar, revoltar-se, reagir, matar. É preciosa essa história com esse colorido. Você não acha, para a gente pensar sobre misericórdia? O que vocês acham? Lembramos em outros momentos o fabuloso legado dos sábios da antiguidade com as esfinges, seres meio animais e meio humanos, que simbolizam, sem dúvida, assim como o Minotauro e tantos outros seres meio animais, meio humanos, simbolizam o ser humano que ainda, primitivo como nós somos, ainda tem pelo menos metade de si mesmo animal, instintiva, agressiva, não é? Sobre quem essa história fala, sobre quem essa imagem da esfinge fala? Sobre nós, não é? Muito interessante. Então nós somos quem nessa história do discípulo, do escorpião e do mestre? Alguns de nós, os mais amargos, logo apontarão: somos o escorpião. Mas esses amargos não estarão errados completamente, não é verdade? É só olhar a humanidade que nós veremos escorpiões por toda parte.
na história dos grandes luminares, mas também na incompreensão que a humanidade tem dedicado a quase todos os luminares em todos os campos, em todos os tempos. Grande parte dos luminares foi incompreendida, injustiçada, atacada pelos seus contemporâneos. Somos, sem dúvida, em grande parte, escorpiões. Em defesa dos mestres, os discípulos, porém, têm também atacado uns aos outros. E é muito triste que os discípulos de Buda, aquele que teve como ato fundante da sua missão o sair do palácio, o encontrar-se com a vida, com a doença, com a morte, com o ser humano real, com a vida. É muito triste que o seguidor de Buda, ou pelo menos o que assim se proclama, tenha, em nome de Buda, construído palácios para cultuar o mestre, feito mosteiros e retiros da vida para cultuar aquele que encontrou-se exatamente na inserção na realidade. Desculpe, na inserção na realidade, na inserção no mundo, no estar no mundo como ato de sabedoria e de iluminação. A mesma tristeza, é claro, existe dentro do cristianismo, que ergueu catedrais de ouro, instituições poderosas, em nome daquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Então, nós temos sido em parte escorpiões, mas em parte discípulos também, não é? Que reagem em nome, em defesa dos seus mestres, mas reagem com a mesma violência, com o mesmo instinto, com a mesma agressividade dos seres que ele considera primitivos, animalizados, instintivos, agressivos. Claro que a grande fronteira, o grande desafio dessa história é o mestre. Quando que o escorpião, quando que pelo menos o discípulo chegará ao estágio do mestre? Será que será fácil para algum de nós praticar, expressar, viver em misericórdia? Ter, mais do que tudo, a misericórdia como ato automático, instintivo, inevitável praticamente, como foi para o mestre da história? Ele não pensou, ele simplesmente agiu. Claro, todos nós fazemos algum ato de bondade. Mas será que já conseguimos o ato de bondade automático? Instantâneo? E sem pensar? Misericórdia, como síntese de tantas belezas e tantas virtudes espirituais, é essa síntese. E parece inalcançável para nós esse ato automático, mas a grande notícia é que todo ato, para chegar a ser automático, como na direção de um carro, exige a repetição. De tanto repetir os gestos, por exemplo, na direção de um carro, ou os gestos na execução de um instrumento musical, ou qualquer outro processo de aprendizado,
da repetição gera a naturalidade do gesto, da bailarina, do músico, do motorista. Isso abre uma porta, abre uma esperança para todos nós, que é dedicarmos-nos à repetição cotidiana do bem como grande caminho para alcançarmos a misericórdia. Não é esperançoso, não é acalentador para o nosso coração? Que assim seja. Então, como trouxemos das nossas lives de domingo, os encontros essenciais com Jesus também culminam com um transbordamento da luz gerada aqui para toda a humanidade. Que toda a humanidade receba esse caminho de luz, esse caminho de esperança da prática cotidiana do bem. Que, claro, não será dos grandes gestos, dos grandes milagres, das grandes obras que os luminares fizeram na Terra, mas que será a prática do bem pequena, mais determinada, mais persistente, na certeza de que da repetição, da vivência cotidiana dos pequenos atos de bondade, de compaixão, de misericórdia, alcançaremos a naturalidade do gesto. É repetindo o mestre, é imitando o mestre, que o discípulo chegará ao grau de mestrado também. Porque o próprio Jesus disse para todos nós: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Então, que toda a humanidade receba essa mensagem de esperança, essa fé profunda no Deus que habita em si, que precisa de água viva como uma semente para desabrochar e gerar o ser que vive de luz. Graças a Deus, que toda a humanidade tenha esperança em si, tenha fé em si. Claro que não nesse si superficial, mas que tenha fé e esperança no Deus que habita em todos nós. Que assim seja para todos nós. Muito bom. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também receberão misericórdia. E como terceira parte do nosso encontro, essencial com Jesus, vamos ver as observações que cada um traz para a gente fazer essa troca, fazer esse diálogo dentro dos limites do que hoje nos oferece a rede social. A Roseli Dias pergunta onde fica. Estou entendendo que ela está perguntando sobre o canal no YouTube. Então, nosso canal do YouTube, ele fica, é só abrir o YouTube e digitar na busca o meu nome, como está colocado aqui no Facebook, Maurício Zomignani. Ali você vai entrar no meu canal. Eu convido você a se inscrever no canal e receber o nosso material, que infelizmente para os mais exigentes não tem edição, é só um material cru mesmo, mas para aqueles que tiverem paciência receberão alguma coisa que pode contribuir com o seu processo de aprendizado. Ficarei muito feliz de ter todos vocês lá, tá bom? Então, muito legal, Estela, Andréia, Roseli, Rosa. A Rosa falando que daqui a uma semana, na segunda-feira, não amanhã, mas mais precisamente daqui a 8 dias, no dia 27, segunda-feira, 27 de janeiro, estaremos no Anjo Gabriel, que fica ali na Vila Belmiro,
Vai ser um prazer recebê-los lá. Tá bom? Muito bom. Deixa eu ver quem mais. A Débora fala assim: tenho uma vizinha que me provoca com xingamentos. Sei que devo manter o silêncio e perdoar, apesar de ser difícil. O que mais você me orienta a fazer? O nosso caso, ele é muito ilustrativo para a sua situação, Débora. E é muito ilustrativo a sua situação para o nosso estudo da misericórdia. Quem não tem um vizinho, quem não tem um escorpião na sua vida, não é verdade? O que tornou o mestre apto para lidar com o escorpião, mesmo sabendo que sofreria dores, é compreender a natureza do escorpião. E mesmo compreendendo a natureza do escorpião, não deixar de fazer o gesto de bondade, de ajuda, de caridade com o escorpião. Então, à luz dessa história, misericórdia é a compreensão do estágio de cada um, mas sempre buscando fazer o bem de acordo com o estágio de cada um. O que você acha disso, Débora? Serve para você? Para mim serve demais, porque eu também tenho os meus escorpiões, não só nas minhas relações, como dentro de mim. Que saibamos lidar com todos os escorpiões, Débora. Muito legal. Se servir para você, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela generosidade da sua questão. Ajuda, sem dúvida, muito todos nós. Muito boa tarde, Andréa Salvatore, Andréa Santos. Muito bom estarmos aqui, aprendermos uns com os outros. Então, eu fico muito feliz com o nosso aprendizado de hoje, com a nosso avanço de hoje. Aviso a todos vocês que daqui a pouco, 19h30, estarei lá palestrando no Semente de Luz, falando também sobre esse tema da misericórdia, ali na rua João Ramalho, 158, em São Vicente. Quem puder ir, vai ser um prazer continuarmos nosso aprendizado lá. Então, isso mesmo, Roseli, estarei no Anjo Gabriel, que fica ao lado do estádio dos Santos, ali na Vila Belmiro. Tá bom? Eu depois posto o endereço correto, não estou lembrando agora. Mas os interessados podem me contatar pelo Messenger, que eu passo para vocês. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. E foi um prazer estar aqui. Será muito gratificante saber que vocês optaram por compartilhar esse nosso momento, porque são água viva para uma humanidade sedenta. Se serviu para todos nós, certamente servirá para mais gente. Compartilhe, multiplique, faça parte desse milagre, que é o milagre da compaixão, da bondade, da misericórdia. Um ótimo final de domingo para todos vocês. Ficaremos muito felizes de estarmos num domingo novamente aqui, para mais um estágio da bem-aventurança. Já estamos avançando para os estágios mais avançados e é muito bom ter essa perspectiva. E durante a semana, sempre às 18 horas, estaremos no nosso Oração-Ação, aqui mesmo, produzindo luz, gerando luz no meio desse momento tão crítico, individual e coletivo que nós estamos vivendo. Um prazer, uma alegria
estarmos aprendendo juntos. Ótimo final de domingo, ótima semana para todos, até os finais de tarde às 18 horas e até domingo que vem em mais um encontro essencial com Jesus. Paz e bem para todas vocês, um grande abraço, até a próxima.